Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala aqui é seu amigo AJG, do canal AJG Verdadeiros Adoradores, trazendo essa série maravilhosa que Deus pôs no meu coração, que seria todos os livros da Bíblia, seriam o quê? Instruções dos livros. Quando você for ler Mateus, procure ouvir o áudio de Mateus. Mas para que é, né, seriam essas instruções? Para a gente cada vez mais e mais conhecer o Senhor. Em Oséias diz, 6:3, então conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então cada vez que você vai ler um livro da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, o Velho e o Novo Testamento, você vai ter um resuminho daquilo que você vai estar lendo o livro todo. E quando você for ler o livro todo, você vai ter um entendimento melhor da palavra de Deus. Tá bom? Que Deus venha estar abençoando a cada um de vocês, que vocês venham divulgar, que vocês venham compartilhar. Que nós temos, como Jesus disse, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E às vezes tem muitas pessoas que querem conhecer a Bíblia e ler direto. Não, você tem que ter uma introdução, você vê como que funciona, como que está aquele resuminho daquele capítulo. Conforme você vai lendo a Bíblia, ela começa a abrir seu entendimento. Amém? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Apocalipse, introdução. Apocalipse quer dizer revelação, por isso este livro é chamado de Revelação de Deus a João. Foi escrito durante o tempo em que as autoridades romanas perseguiam os cristãos, porque eles não prestavam culto ao imperador romano, o qual chamava a si mesmo de Senhor e deuses. Ao se encontrar preso na ilha de Patmos, por ter anunciado o Evangelho, João escreveu seu livro para 7 igrejas da província romana da Ásia, localizada em uma região que hoje faz parte da Turquia. Nele, anima seus leitores a continuar fiéis a Jesus Cristo em tempos de perseguições e sofrimentos. Depois das cartas, João escreveu uma série de visões, as quais mostravam que as forças do mal não venciam. A vitória pertence a Deus e a Jesus Cristo. E aqueles que continuavam fiéis até a fé receberiam o prêmio da vida eterna nos céus, preparado por Deus. O João usa figuras, símbolos e números que somente os cristãos da época entendiam, mas as autoridades romanas não compreendiam. Os leitores de hoje têm dificuldades de interpretar completamente as visões de João, mas a lição principal do livro é simples e clara. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Amém. O livro do Apocalipse é a consumação dos profetas do Antigo Testamento. Está repleto de símbolos e expressões tomadas, emprestadas dos escritos dos profetas que foram favorecidos por revelações gloriosas, com sentimento ao fim dos tempos. Isaías, Ezequiel, Daniel e Zacarias. É grande. Pelo cumprimento das predições dos profetas, a feliz resposta ao seu desejo ardente e a sua oração para que viesse o teu reino, e que a vontade de Deus fosse feita na terra, como no céu. Como o arrebate de todas as escrituras proféticas, o Apocalipse reúne os fios de todos os livros anteriores, tecendo numa só corda forte, que liga toda a história ao trono de Deus. Acima de tudo, este livro é uma revelação, a manifestação visível do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, descreveu a vinda e o ministério terrestre de Jesus. Antes que escrevesse o livro de Apocalipse, o apóstolo é arrebatado ao trono de Deus, onde vê Jesus vestido da glória que ele tem com o Pai desde a fundação do mundo, onde que aquele que foi julgado pelo mundo, voltando como seu juiz, onde
vê aquele que foi rejeitado pelos homens, tomando posse de todos os reinos do mundo, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Apocalipse é um livro da vinda de Cristo em glória. Assim, ressurgiremos o tema da seguinte maneira: a vinda de Cristo em glória, como apegou o Supremo da presente dispensação. Fornece as 3 divisões principais do esboço: as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. As coisas que hão acontecer. Primeiro, a visão do trono de Deus. O profeta é levado em espírito a um trono de Deus, e dali, do ponto de vista das regiões celestiais, ele vê o juízo que será lançado sobre a terra nos últimos tempos. 2. Uma visão do Cordeiro. A principal característica desse capítulo é a abertura do selo de um livro entregue ao Senhor. Ao discutir a natureza deste livro selado, o Sr. McConnell diz que qual é o símbolo do selo? O selo pode ser usado para autenticar, afirma um documento, mas usa-se também para guardar segredos e segura o conteúdo desse documento escrito. Selamos uma carta com esse propósito. Na profecia, Deus usa o selo precisamente desta maneira, disse Daniel. Constantemente, há certas profecias que deveriam ficar secretas, que ele deveria selar o livro. Falou João acerca das próprias profecias do Apocalipse, das quais ele desejava que fossem reveladas aos seus servos. Não, eles selam as palavras da profecia deste livro. Terceiro, os selos acima citados formam a pergunta se o Apocalipse tem uma sequência histórica e se Cristo alguma vez antes contou a história do Apocalipse. Depois assinado que os selos constituem a sequência da história do livro e que a sua mensagem se assemelha muito ao discurso de Cristo, registrado em Mateus 24. Outro erudito, Milligan, é da mesma opinião, seguindo as sugestões desse homem, mas não todos os pormenores dos seus esboços oferecendo. Quarto, vimos que os selos representam a própria espinha dorsal do Apocalipse. Porém, qual é a relação das trombetas e das taças com os selos? A explicação é que não são paralelos, mas o 7º selo desdobram nas 7 trombetas, e a 7ª trombeta se expande nas 7 taças. E da mesma opinião, explicando estas seções pelo principal da inclusão, estando as 7 trombetas incluídas no 7º selo, e as 7 taças incluídas nas 7 trombetas. Quinto, segundo a sequência histórica do Apocalipse, o estudante notará que deixaremos passar certos episódios. Isto se deu porque não faz parte da história, por estarmos separados dela. Ou num quadro de uma batalha formosa, pode se dar no mesmo espaço dos setores especiais do campo de batalha e os retratos dos generais famosos que tomarão parte nas campanhas. E assim no Apocalipse, o escritor passa rapidamente descrevendo o curso dos acontecimentos que terminam com a vinda de Cristo, mas aqui e ali se detém a dar-nos uma vista ampliada de alguns personagens particular. De tais, notaremos o seguinte: 2 grupos, um judeu e um gentil, o anjo e o livro, as 2 testemunhas, os 2 sinais, as 2 bestas, 2 quadros de Cristo, o cordeiro e o ceifeiro, a Babilônia. Sexto, uma vez notória a sequência principal da história do Apocalipse e dos parentes,
faremos a conclusão que, em breve, resume-se a segunda vinda de Cristo, o milênio, e o último, o novo céu e a nova terra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.